Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com os meus irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa série de aulas para nós novos convertidos, querendo bom Deus, serão 26 aulas. Chegamos aqui na aula de número 6. Vamos falar sobre a fé. Quero ler com os irmãos o texto que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz dessa forma: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos aqui à introdução. A melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário. Nesse sentido, ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e incredulidade. Irmãos, nós precisamos entender, precisa ficar bem claro para nós novos convertidos, que estamos lidando com um Deus vivo, todo-poderoso, sério e um Deus de palavra, que nunca vai permitir que a palavra dele caia por terra. Ele é um Deus que vela sobre a palavra dele mesmo para que a mesma se cumpra. É um Deus que podemos contar com ele em todas as circunstâncias da nossa vida, a despeito da circunstância ser difícil, complicada. É na angústia que ele se revela até cada um de nós como Deus presente, o Deus próximo, ao contrário dele ser um Deus apático, omisso, inerte, indiferente e distante. Ele é um Deus que se preocupa com os seus filhos, e nós, irmãos, podemos contar com ele sempre. Então, não há motivo para dúvidas, incerteza e incredulidade. Ele vai nos provar, ele vai nos disciplinar, ele vai nos corrigir, e ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre os céus, sobre a terra e sobre os mares, ele mesmo vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos contar com ele, irmãos. Um Deus que ouve, que fala, que vê, um Deus que intervém na história para abençoar o seu povo, os seus filhos, a sua família. Nos tornamos família de Deus quando cremos em Cristo de todo o coração. Então, irmãos, o que devemos manter bem aceso, bem vivo em nosso coração é a fé, a certeza de que no tempo dele, no tempo do nosso Deus, ele vai fazer, irmãos, o que ele propôs em fazer. E nós que abraçamos a causa há pouco tempo, recentemente, irmãos, devemos desejar, querer a vontade dele antes da nossa. Seja qual for a vontade dele para a vida de cada um de nós, deve ser, irmãos, o nosso escopo, o nosso alvo, o nosso objetivo, que a vontade dele prevaleça. E nós aqui estamos, irmãos, nessa jornada como peregrinos e forasteiros aqui no planeta Terra para cumprir uma missão, a missão de proclamar como arauto que somos, difundir, disseminar, derramar, espalhar as boas novas do reino,
a boa notícia de salvação, o plano bendito, escrito por Deus Pai, elaborado por Deus Pai antes da fundação do mundo. Ele nos resgatou, ele nos escolheu, ele nos adquiriu para ele mesmo, como propriedade particular dele. E agora, voluntariamente, irmãos, com o coração saltando de alegria, com o coração queimando, ardendo em chamas de amor por ele, devemos então, irmãos, propagar as boas novas do reino e cumprir a missão, a carreira que nos está proposta para cada um de nós, novos convertidos. Fomos alcançados por ele para alcançar outras vidas que, assim como você e eu, há pouco tempo, em nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa, vivíamos em um charco de lodo. Estávamos, irmãos, em um lamaçal terrível. Parecia uma teia de aranha. Quanto mais nós nos movíamos, mais nos enrolávamos. E hoje, Jesus mudou toda a nossa história, mudou todo o curso da nossa vida, assim como fez com você, minha irmã, meu irmão, comigo, com nós, novos na fé. Existem muitos lá fora, irmãos, que Jesus fará o mesmo desde o momento em que você e eu cumpramos a missão. Falemos do amor de Jesus, esse amor que nos constrange, esse amor que nos fere e nos conduz voluntariamente a pregar a palavra do nosso Deus com temor no coração, pedindo a Ele para nos dar iluminação sobre o texto, para que então possamos, com o rolo sagrado, as sagradas letras, dar um corte reto. Ela é o ponto de partida para o pecador. A fé é o ponto de partida. Conhecer ao Senhor e receber a salvação. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho pregada para nós cremos e nós, a partir de crermos, nos arrependemos dos nossos pecados, do nosso desprezo a um Deus tão precioso, tão grande, tão tremendo. E então, nesse momento que cremos e nos arrependemos, fomos inseridos ao corpo de Cristo. Houve em nós o ato da regeneração, um novo nascimento, e adentramos em um processo de santificação. Fomos justificados por Deus. Deus nos declara justo. A justiça de Cristo nos é imputada. A ideia da justificação é forense, um tribunal onde nós comparecemos diante do nosso Deus, Deus Pai, e com a cabeça erguida, com ousadia, no sangue da nova aliança que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou para remissão dos nossos pecados, e comparecendo diante de Deus Pai, irmãos, não mais como devedor, porque a nossa dívida que tínhamos com Ele foi quitada, porque Jesus na cruz fez expiação por cada um de nós, mas como filhos de Deus, temos esse acesso, irmão, ousadia não no nosso braço de carne, irmãos, mas ousadia no precioso sangue limpo, puro, sangue purificador que lava o pior pecador, e arraigado no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alicerçado e fundamentado em Cristo, comparecemos diante de Deus, temos acesso, irmãos, livre ao Santo dos Santos, porque Jesus nos garantiu, irmãos, justificação somente tendo sido justificado. Como diz
Romanos capítulo 5, versículo 1, desfrutamos de paz com Deus. Tudo isso Jesus Cristo garantiu para nós ali naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. Grande foi os feitos do nosso Salvador por cada um de nós novos convertidos, irmãos. Então agora, com o coração aquecido, com a alma inflamada, irmãos, devemos anunciar que salvação está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em nenhum outro, mas nele, e falar desse amor, irmãos, pelo qual nós fomos então alcançados. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também o alimento para que a fé se torne cada vez mais consolidada e robustecida. A fé vem pela ouvir a palavra, e a palavra do nosso Deus, as sagradas letras, o rolo sagrado. E conforme vamos tomando tempo para debruçar sobre o rolo sagrado e, ao contrário de as carreiras, a galope, mas devagarzinho estudar as sagradas letras, essa fé, irmãos, vai sendo robustecida, vai se tornando uma fé de melhor qualidade. É o que o nosso Deus espera para cada um de nós que abraçamos a causa recentemente. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível esta comunhão sem ela. Então, é necessário que creiamos no nosso Deus e levemos vida de oração, de busca, vida pia, de dedicação, de entrega ao nosso Deus, e assim manteremos a comunhão com Ele, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A importância da fé. Vemos aqui então a fé no Antigo Testamento. Se você percorrendo a Bíblia, nos registros veterotestamentário, de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. Nós vemos homens como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, Moisés, Jó, nos registros veterotestamentários, nos registros do Antigo Testamento, que foram homens de grande fé. E estudando a vida desses personagens mencionados e muitos outros, nós vamos observar a vida que eles tiveram. Não eram perfeitos, não eram super crentes, homens de aço, porém levaram vidas, irmãos, abençoadas no cumprimento da carreira que Deus havia estabelecido para cada um deles, porque foram homens de fé robusta, fé de qualidade. Precisamos então olhar para esses homens, tê-los como o nosso padrão, nosso referencial e andar nas suas pisaduras. A fé é de tal importância que o capítulo 11, por exemplo, de Hebreus, é considerado como a galeria dos heróis da fé. É muito importante também lermos o livro no Novo Testamento de aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ver ali muitos homens e mulheres também que tiveram uma fé de boa qualidade. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento, estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Alguns deles, irmãos, não viram o cumprimento da promessa na sua plenitude, na sua totalidade.
a promessa que Deus fizera de um Salvador, um Redentor, um reconciliador, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eles não viram essa promessa que cumpriu na plenitude dos tempos no primeiro século. Porém, eles criam, irmãos. Eles partiram para a eternidade crendo, nunca claudicaram na fé. Pelo contrário, não hesitaram em crer, creram em Deus. E nós, irmãos, precisamos manter essa mesma fé e buscar em Deus o aperfeiçoamento da fé para que possamos, irmãos, crer que em breve o nosso Salvador vai nos arrebatar, vai nos arrancar com força da face do planeta Terra. E se não acontecer no nosso tempo, irmãos, nós vamos partir para a eternidade através da morte física, sem ver esse acontecimento. Porém, irmãos, crendo que essa verdade, como muitas outras, irmãos, já se cumpriram, algumas ainda se cumprirão, também vai se cumprir. Porque fiel é aquele que prometeu para cumprir a promessa de arrebatar a sua noiva virgem, pura, a sua noiva branca. Então, irmãos, nós precisamos manter a fé. O nosso Deus nunca nos deu motivo para viver no ceticismo, na incredulidade. Eles olhavam para a cruz, o divisor entre a antiga e a nova aliança. Por causa de sua fé, foram massacrados e perseguidos, mas em momento algum fraquejaram. Assim como eles, nós não estamos isentos, livre de problemas, dificuldade, contratempo. Pelo contrário, muitas vezes Deus fará uso das dificuldades para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer. Nós passaremos por dificuldade como esses grandes homens de Deus passaram, como também nos registros neotestamentários do Novo Testamento, Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, o apóstolo Paulo e muitos outros passaram por grande dificuldade, meu irmão, mas que vida vitoriosa levaram. Foram homens e mulheres, irmãos, plenamente, completamente satisfeitos. Por quê? Porque tinham Deus como seu quinhão, o seu galardão, a sua recompensa, a sua herança. E nós, irmãos, devemos mirar o próprio Deus. Ele é a nossa recompensa, ele é o nosso galardão, o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. A fé no Novo Testamento, os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, mas projeta com segurança o fato de que se Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam, mesmo que eles não a tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade ao seu plano até que se consuma todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 40. Irmãos, embora eles não tenham visto fisicamente o Salvador veio e para nós há mais de 2000 anos atrás. Então, irmãos, nós arraigados e fundamentados no cumprimento dessa verdade que nós sabemos e para nós já se cumpriu da vinda do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, precisamos manter, irmãos, a fé que eles tinham,
A fé que um dia seremos arrebatados e passaremos a eternidade, irmãos, com aquele que proveu eterna salvação para cada um de nós. A fé na vida cristã, irmãos, tudo quanto fizermos, se não tiver fé como base, não terá nenhum sentido. Tudo que fizermos, irmãos, nessa vida, precisamos manter a fé. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é tão importante na vida cristã. Por quê? Ela é tão importante em nossa jornada. Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando o quê? Com a incredulidade, incertezas e fracasso. Nós precisamos, então, manter diariamente a nossa fé em Deus acesa. Qual é o objetivo da fé? Você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. O autor aos Hebreus, ao concluir sua profunda reflexão sobre a fé, finaliza olhando para quem, irmãos? Olhando para Jesus. Ele, Jesus, é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A fé não pode estar direcionada para outro foco, a não ser no nosso Salvador. Precisamos, então, manter a nossa fé direcionada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As qualidades da fé. Fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e a aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, o plano de salvação e cremos, irmãos. E nesse momento passamos a fazer parte da família de Deus. Agora, de criatura de Deus, somos filhos de Deus, porque cremos em Cristo de todo o coração. Irmãos, precisamos manifestar uma fé genuína. Observamos ainda o dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se da manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma peculiaridade que o Espírito Santo concede ao crente para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, assunto que vamos estudar mais detalhadamente na aula número 11. Irmãos, o nosso Jesus nos deu poder para orar pelos enfermos, poder para expulsar os demônios. Então, irmãos, nós temos disponíveis as ferramentas dadas pelo nosso próprio Deus para exercermos, irmãos, aqui a nossa missão. Enquanto a igreja estiver em peregrinação aqui no planeta Terra, teremos disponíveis as ferramentas, os dons espirituais para então fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Nós, enquanto estivermos aqui, teremos então disponível a cada um de nós os dons espirituais e na eternidade permanecerá para sempre o dom supremo, o amor. Os efeitos da fé. A fé produz salvação. Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como crente é pregar o evangelho para que os pecadores sejam tornados pela fé e
tomados pela fé, reconheçam os seus pecados, confesse que Jesus é o Filho de Deus e o aceite como único e suficiente Salvador. Foi, irmãos, o que aconteceu com cada um de nós recentemente. Pregaram o Evangelho para nós, nós cremos, nos arrependemos e fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, e aqui hoje estamos aprendendo para que de uma forma mais clara e melhor possamos então anunciar as boas novas do reino. A fé produz segurança, irmãos. Quando nós cremos no nosso Deus de todo o coração, nós, ao contrário de vivermos uma vida ansiosa, irmãos, nós vivemos uma vida mais tranquila, mais segura. Por quê? Nós temos convicção na alma que o nosso Deus tem as rédeas da história nas mãos e Ele, irmãos, está encaminhando a história para o cumprimento que Ele estabeleceu. Então, irmãos, a despeito das dificuldades, do cenário qual você e eu estejamos enfrentando, a vitória é certa, irmãos. Cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração somos mais do que vencedores nele. E isso nos traz uma grande segurança, irmãos. Ao contrário de vivermos roendo unha, batendo o joelho, nós temos um Deus que nos protege. Ele é o nosso paladino. Ele nos defende, irmãos, e podemos contar com Ele, porque nele há abrigo, nele há segurança. A fé não vê o fracasso. Por quê? Porque a fé, irmãos, nos leva a ter esperança, a sonhar. E tudo isso faz parte da nossa vida cristã. Somos, por crermos e termos fé, otimista. Cremos, embora sejamos realistas e entendamos que a Bíblia se cumpre e esse mundo vai de mal a pior, nós, irmãos, mantemos bem aceso a esperança, irmãos, e em breve estaremos na eternidade, irmãos. Teremos acesso à árvore da vida, teremos acesso ao nosso Deus de forma mais plena, mais completa. Assim como Ele é, nós seremos. O veremos, irmãos, o nosso Salvador, aquele que nos comprou com o seu precioso sangue e nos arrancou do mercado de escravo. Estaremos com Ele, tete a tete, mano a mano, face a face, com aquele que muito fez por cada um de nós, aquele Jesus que podemos contar com Ele diariamente. A fé conduz à vitória. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Muito interessante, irmãos. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta, quem crê, a fé responde, eu creio. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma aula. Que Deus vos abençoe. Querendo o nosso amado Deus, Deus me dando vida até lá. Na próxima aula, aula de número 7, vamos falar sobre o discípulo e a obediência. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos.
Peço uma bênção especial, ó Pai, sobre todos os novos convertidos que estarão participando conosco dessa aula. Fortalece os teus filhos, dê coragem, dê ânimo, ousadia, autoridade do teu Espírito. Batiza eles, ó Pai, no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Dê os dons espirituais aos teus filhos, Senhor amado. Encha eles com o teu poder. Traga o avivamento, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós. Usa-nos, ó Pai, poderosamente. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, Deus Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Nos dê um dia abençoado. Por favor, Pai, nos ajude nessa caminhada aqui no planeta Terra, ó Pai. Nos dê coragem para cumprir a nossa missão e terminar a carreira que recebemos das tuas mãos. Assim oramos e lhe agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus.